aí, pessoal, bem-vindos a mais um Ribeirão Podcast. Esse é o segundo bloco, mais ou menos, mas vocês vão ver como episódios separados, que a gente tá com os mesmos convidados aí falando de temas diferentes. A gente tá estreando esse novo formato, queria até o feedback de vocês. A gente tá fazendo podcasts mais curtos, então com os mesmos convidados a gente grava 2 cada vez e divide entre 2 episódios. A ideia é que a gente seja mais objetivo, otimize seu tempo e traga mais temas variados. O nosso episódio de agora a gente vai falar sobre a comunidade cervejeira. Mas antes de entrar no episódio, eu queria apresentar o Ribeirão Podcast. Você que está vendo pela primeira vez, nós somos o Ribeirão Podcast. Nossa ideia é trazer o que dá certo no interior. Então a gente traz empreendedores de prática e não empreendedores de palco. Isso é para você ter pílulas de conhecimento, mas de uma forma leve, através de uma conversa, para você ouvir lavando louça, indo na academia, andando de carro. Então a gente quer trazer conhecimento de uma forma que seja tranquilo de receber. Entrando então no nosso tema sobre comunidade cervejeira, eu queria só introduzir os nossos convidados, que é o Tio Limonge da SP330, Marcos Sorrilha e o Miguel Debs, que está aqui atrás. O Miguel está assumindo uma nova posição, vai ser conhecido nacionalmente, nem vou revelar aqui porque ainda é segredo para vocês. Mas então eu queria começar pelo tema, eu queria jogar já a bola pro Tio Limonge para começar a falar com esse sotaque charmoso dele argentino, mas porque eu acho muito interessante o fato do mercado cervejeiro ter uma comunidade assim tão forte. E hoje comunidade é um tema que é muito em voga, todo mundo fala muito dele, mas é legal ver isso na prática, né? No mercado cervejeiro a gente tem a comunidade dos consumidores, então as pessoas que produzem cerveja, que evangelizam outros, catequizam sobre cerveja artesanal, e dos produtores também, que formam uma grande comunidade, eles se ajudam. E eu queria essa impressão do Tio, e se isso também na Argentina acontece. Bom, tudo bem? Que bom Boa. Estar aqui. Em realidade, o que é o mundo da cerveja artesanal é um mundo à parte. Porque você falou comunidade e acho que não há melhor palavra para descrever que comunidade. Quando eu cheguei aqui, as cervejarias, Colorado, a Invicta, a Lunge abriram as portas para nós. Qualquer coisa que precisava, o pessoal de World Barrel também, qualquer coisa que precisávamos, eles estavam aí dando os dados de fornecedores, de tudo. Foi a verdade, foi muito difícil abrir uma fábrica aqui em Ribeirão, não foi não. Tivemos, por sorte, muita ajuda, por sorte também tínhamos conhecimento que também ajudou muito. Mas hoje o mercado precisa estar unido. Te vou falar rapidamente por quê. Nós temos uma participação de mercado que se está mantendo e cada vez mais cervejarias na cidade. Se nós não conseguimos aumentar essa participação do mercado... Perfeito. Quando você diz participação de mercado, é a cerveja artesanal versus a cerveja comercial. Isso mesmo. Que no Brasil ainda é muito baixa, né? Se você for comparar com mercados mais maduros, americano, europeu. É muito baixa. Eu estou falando de Ribeirão Preto em particular, que mais ou menos é uns 5% da participação do mercado contra as cervejarias mainstream. E se nós não trabalhamos unidos, não fazemos coisas em conjunto, não evangelizamos a gente... Essa participação vai ficar, né? Então, o que temos que fazer? Trabalhar unidos, trabalhar em aumentar essa participação e cada vez ter mais cervejarias na cidade. Porque se compartimos os mesmos clientes com as diferentes cervejarias, lamentavelmente não tem como se manter no mercado. Sim? Mas trabalhando em conjunto, por isso aqui o polo cervejeiro da cidade é muito, muito forte. Hoje somos 12 cervejarias e eu acho que aqui hoje temos 30 cervejarias registradas com mapa. Que legal. Então, 12 fomos o polo, seria bom que todas participem, porque que legal. Muito Miguel, como que é a sua visão de publicitário para esse conceito de comunidade? Assim, o que você vê? Eu só vejo o lado bom, né? Ainda mais como o Tio falou que o polo, entre eles se ajudam, né? Isso facilita muito e cresce, né? Então, eu que vim da área de agência de comunicação por 18 anos, eu sempre defendi isso, a categoria, né? Porque Ribeirão se tornar a capital, no caso das agências de comunicação mais criativa do país, todo mundo ganha. Assim como agora está se transformando o polo cervejeiro de cervejas artesanais aqui em Ribeirão Preto. A gente até comentou agora há pouco da cerâmica de Porto Ferreira. Então, assim, isso para a cidade é bom. Isso traz público para cá. Só um ponto assim, que eu acho que é importante depois, Tio, se você puder falar a diferença, né? Como que ela... Eu aprendi há pouco tempo, eu acho que muita gente pode ser que não ainda entenda, que se coloca na categoria de cervejas artesanais e as cervejas comerciais, né? Então,
por que ela é denominada assim. Mas antes, então, a comunidade, ela aproxima muito. Então, isso tanto para dentro de um negócio. Então, existe a comunidade da turma da cervejaria SP330. Principalmente no Point, principalmente antes na fábrica. Então, a gente teve grandes amigos. O ano passado, fomos em 14 para a Argentina, praticamente ali todos do Point. Então, vira uma família, vira uma amizade legal. Até brinquei. Se saísse uma briga lá na Argentina, 50% aqui da cervejaria, das SP, ia cair com essa briga. Ainda bem que só voltou mais fortalecida. O consumo aumentou porque a gente agregou mais gente. Então, além da comunidade dentro da própria marca, a comunidade entre eles fortalece, melhora processo, aprendizado. O que um aprendeu ajuda o outro, compartilha. Porque eu vejo que é isso, sabe? Tem muito para crescer diante da realidade do mercado, que a grande maioria é uma cerveja mainstream ou a cerveja comercial. Boa. E aí eu queria escutar, tio, de você, como que coloca essa chancela ali, que é uma cerveja artesanal? É pela litragem, pela forma que você fabrica? Porque eu estou vendo que realmente não só em Ribeirão, mas como no Brasil está crescendo muito, né? Essa produção. Sabe, Miguel, que essa é algo que ainda não está definido em Sudamérica. Sí, que fizeram os americanos? Por litragem. Eles definiram por litragem até tantos litros, que acho que são 1 milhão mensal. Caramba, que é muito. Por isso chamou de craft beer. Né? Aqui ainda não está definido, mas o que acontece? O mundo artesanal se profissionalizou muito. Né? Então, você fala artesanal por quê? Porque faz artesanalmente, faz com a mão? Não, em realidade, hoje até estaria usado, a palavra estaria mal usada. Então, eu sempre falo, o melhor jeito de diferenciar é cervejas especiais de cervejas comerciais. ¿Sí? Porque, imagina, produzir 1 milhão de litros e falar, não somos artesanais, fica difícil de entender. Não, faz sentido. Uma coisa que eu queria destacar aqui, que para mim vem muito da fala que você disse, tio, e eu sou do mercado de restaurantes também, né? Eu ainda tenho alguns restaurantes. E para mim eu vejo muito isso. Nós somos restaurantes de peixe. E antes eu vi os restaurantes de peixe entre si, brigando entre si. Eu quero esse cliente, me atrai, eu vou fazer um desconto, uma promoção. E a gente não olhava para fora e via que o nosso grande concorrente não era outro restaurante de peixe. E era o restaurante de carne, que a maioria das pessoas consomem carne. Eu vejo essa mesma coisa na cervejaria. Não adianta eu, sendo uma cerveja artesanal, vou me colocar aqui na cadeira da Weird Berry. Aliás, um abraço pro pessoal da Weird, o Alexandre, super amigo. E não adianta eu olhar para os clientes da SP330 e querer esses clientes. Na verdade, a mira dos dois tem que ser o cliente que só está tomando Skol. Então, a gente lutando para, em vez de ver como concorrente, mas em vez de ver como competição, mas vendo como uma competição, que a gente junto, que é o mesmo objetivo, é óbvio que eu vou querer mais clientes para mim, mas eu brigar pela mesma evangelização, por trazer os clientes e fortalecer o segmento, isso é melhor para mim, é melhor para você, é melhor para outra cervejaria, é melhor para todo mundo. Então, eu vejo isso, eu convido quem está escutando a gente a pensar que às vezes a gente vê o nosso concorrente direto como um combate, alguma coisa do tipo, e a gente acaba não vendo o grande jogo, assim, que o jogo ele é muito maior do que a gente vê ali no pequeno. Então, por exemplo, a gente vê no mercado de aviação, cara, em vez de uma companhia aérea brigar com a outra, cara, por que a gente não combate as pessoas que andam de estrada, que é muito pior, polui mais, é mais inseguro. Então, em todos os mercados, eu vejo que dá para você ver o jogo de uma maneira superior. E aí juntar com aliados e aí ter um objetivo em comum, assim. É um trabalho legal que o Polo vem fazendo, né, tio? É um trabalho de muitos anos e também o Marcos foi testigo da mudança do mercado, a mudança do consumidor. Conta isso, Marcos. Como que foi para você ir ver de fora e observar esse conceito de comunidade dentro do mercado? A observação é que quantas pessoas hoje eu conheço que não tomava cerveja artesanal, né, porque era amarga, ou cada um tinha um ponto de vista, mas pouco tinha experimentado. Sim. E nessa evangelização, você vê que as pessoas começam a tomar e depois não tem mais volta. Sim. Mas você vindo de outro segmento, que você veio do mercado de piscina, que eu vejo um segmento bem acirrado, assim, me parece ele bem competitivo. E quando eu vim para esse mercado, eu estranhei demais. Exato. E como foi para vocês? Demais essa. Eu falava com o tio, mas pera, nós vamos contar isso para os concorrentes, né? E não, mas
veja, o concorrente está passando tal informação para nós. Nós temos que comprar aqui, que o fulano que indicou, o fulano da Invicta, ou seja lá de qual empresa, e aquilo caía para mim como uma novidade. Perfeito. Uma novidade. E o que você achou de melhor e de lado ruim, assim, dessa integração? Olha, levando para o espírito que você mencionou, né? Uhum. Né? Vamos brigar, por exemplo, no mercado que eu estava, ao invés de brigar com a concorrência toda, vamos atrás daquele que frequenta clube, daquele que vai muito à praia, que pega trânsito, Perfeito. que se arrisca. Perfeito. Não é verdade? Faria sentido, né? Se aplicaria lá. Aplicaria lá. E você vê algum lado ruim disso, dessa integração? Eu não consigo, de verdade, não sei. Eu vejo só lados bons. Ao contrário. Eu vejo a convivência que nós temos com todos os concorrentes e sempre quando tem um evento, nós estamos sempre juntos e principalmente o polo que uniu bastante a... O segmento, eu vejo também isso no polo diferente da minha antiga área de comunicação, porque tem que ser uma concorrência honesta, né? Então, assim, com harmonia e com entendimento de onde a gente quer chegar dentro da categoria, para elevar a régua. Então, a gente consegue treinar melhor os colaboradores, fazer uma entrega melhor para os clientes. Agora, isso tem que ser algo honesto mesmo, porque, caso contrário, não vai chegar algo interessante assim do que eu poderia falar para o nosso cliente. Então tem que jogar o mesmo jogo. E eu vejo que isso acontece muito. Quando você diz honesto, você quer dizer do tipo, uma pessoa do mercado começa a falar que tem um ingrediente e não tem. Entendi. Exato, vai prejudicar todos. Exatamente. Perfeito. Então, assim, isso. Olha, é impressionante quando teve a crise da pandemia, que o consumo... Que legal, boa. Diminuiu muito, deve ter diminuído muito. Acho que aumentou. Aumentou? Porque o sujeito ficava em casa... Nossa, verdade, Vamos faz beber, sentido. né? Faz sentido. Aumentou, a compra online aumentou, o comportamento do cliente mudou. E com Que isso legal. fez que alguns produtos passamos a ter dificuldade De comprar. de comprar. E muitas vezes a gente trocou produtos com os concorrentes. Os insumos. Eu achava muito interessante isso. Que legal. E assim como também para mim foi uma novidade de nós termos torneira no bar de um concorrente nosso. Isso é muito legal. É, legal. E Eu acho interessante bar, demais. né, digamos assim. Eu vejo assim, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o caminho ali da cerveja artesanal está indo meio que até como um vinho, né? Porque você acaba não tomando o mesmo vinho toda hora, né? Eu vejo um consumo muito da comunidade nossa dentro da SP330, eu sou um deles, eu gosto muito, toda semana eu estou tomando, mas eu me permito porque eu gosto de rodar outras cervejarias com a qualidade que a gente tem aqui. Tem que aproveitar, isso é legal, assim como os bares que você falou. Sim, você com tem um certeza. cliente que vai todo dia no seu restaurante ou no seu bar, Cara, não é legal. e ele vai manter um tempo. Exato. Se você não cultivar ele, incentivar ele, cara, conheça outros restaurantes, pode ser que ele fique mais tempo na SP330, mas vai chegar uma hora que ele vai enjoar, ele vai falar, pra mim... Porque nós mesmo, vira e mexe, estamos visitando outras cervejarias, degustando a cerveja deles. Recebemos visita no Point de vários cervejeiros. Legal. Aprende, ensina. Agora, muito legal. uma coisa que eu queria perguntar para você, Miguel, é que no mercado cervejeiro tem muito da comunidade da pessoa produzir a própria cerveja. E isso não existe em muitos outros mercados, né? Então, no restaurante tem a concorrência da pessoa fazer a comida em casa, tem, mas, por exemplo, na minha empresa de BI não tem isso dos próprios usuários produzirem. Enfim, isso eu acho que ele deve ter lados bons e lados ruins. Imagino eu, e aí vocês me corrijam que vocês vão saber muito mais. O consumidor do cliente fica muito mais exigente, então ele sabe cobrar, se eu sei produzir, eu sei mais ou menos como faz, então tem um lado bom dele entender a qualidade, mas um lado ruim dele também querer ficar questionando coisas, enfim, e é uma comunidade que se comunica muito. Como você vê isso afetando o marketing dentro do mercado cervejeiro? Eu até ia falar um pouco antes do seu comentário sobre isso, que eu li um livro do esqueci o nome dele, o Carlos, esqueci o nome do ator, mas O Paladar Não Retrocede. Então, assim, a hora que eu lembrar, eu falo aqui o nome dele. Pego aqui. E ele fala isso, porque a partir do momento que você toma uma cerveja, conhecer um serviço melhor, a sua régua sobe. Então, eu acho que, de novo, uma concorrência saudável vai fazer com que todos elevem a qualidade do seu produto. Então, a partir do momento que você vê, como no outro... Carlos Ferreirinha. Carlos Ferreirinha.
que o outro bloco do outro episódio, o tio falou sobre algumas questões técnicas da dificuldade que é a produção da cerveja Pilsen, outras pessoas vão perceber, e se tiver um canal aberto com o consumidor, ele vai poder chegar e avaliar e falar, olha, essa cerveja acho que não está tão boa. O empresário, escutando isso com uma forma de positivo, né, de crítica positiva, ela vai melhorar o dele. Então, com o passar do tempo, vai nivelar para ser uma Pilsen boa. Então, eu vejo com bons olhos a elevação desse entendimento pelos especialistas, né? Então, assim, agora você tem que saber avaliar da onde está vindo, né? Então, nos restaurantes, pode ser que alguém hoje fale que sua comida não está boa, é uma pessoa e 99 está falando que está bom. Então, você tem que ponderar isso também. Perfeito. Mas do jeito que você está trazendo essa pergunta, eu vejo com bons olhos para elevar o nível de qualidade da cerveja que está sendo produzida aqui. Perfeito. Como que você enxerga isso? Na Argentina é assim também, tio? Tem muito produtor artesanal caseiro, assim, vamos dizer? Na Argentina, aí a diferença com o Brasil, que a Argentina começou uns 10 anos antes. 10 anos? 10 anos antes, mais Caramba, ou menos. que legal. E a grande maioria dos produtores atuais, eles são ex-cervejeiros caseiros. A Kraken nasceu assim, e muitas das cervejarias que estão hoje no mercado, estou falando de cervejarias importantes artesanais, todos nasceram porque a gente começou fazendo no garagem da casa a cerveja. Que legal. E aqui tuve um nascimento disso e tive muitos empresários que gostaram e falaram, vamos investir nisso que é algo que vem. Então, nisso há uma diferença de mentalidade de um lado e do outro. Hoje estão bem parecidos os dois. Sim, perfeito. Mas no começo foi bem... Você diz hoje o mercado brasileiro e argentino, mesmo a Argentina tendo começado antes, a gente correu atrás e está mais parecido. O Brasil, em 10 anos, superou a Argentina, hoje estão de novo... Legal. Percentualmente é parecido? O consumo de cerveja artesanal versus as comerciais no Brasil e na Argentina são parecidos? Você sabe, são parecidos, mas a Argentina é mais forte na parte artesanal. Entendi. Percentualmente tem hoje mais. Hoje não abre um bar sem cerveja artesanal. Que legal. E antigamente as mainstream que obrigavam a assinar um contrato para exclusividade, agora não assinam mais. Deixa que entre alguma torneira com cerveja artesanal. Eu lembrei do episódio que eu ia falar agora com você, com o Fabrício 13. Ele é gerente de marketing da Native, né? E a gente atende, a Alta atende até hoje, que é de suco orgânico. Perfeito. E uma vez ele falou, Miguel, você sabe qual que é o tamanho do mercado de suco orgânico do país? Você tem ideia? Vocês têm ideia? Eu acho que é pequeniníssimo. É 100% do suco normal. Porque a gente pode ter esse consumo ser transformado no orgânico. Entendi. Então, o mercado potencial do suco orgânico, ele é o mesmo do tamanho do suco. É a mesma coisa que a da cerveja. Então, assim, passando os anos, a gente pode ter esse consumo ser 100% de cervejas artesanais. Entendi. Daria pra gente migrar todas as cervejas comerciais para cervejas especiais. Não, eu acho que faz sentido. A gente tem... É mais caro, né? Então tem que elevar um pouco o poder aquisitivo. E eu acho que também passa um pouco pelo ressignificar o beber cerveja. Que para mim é ressignificar até o comer. Vindo de restaurante eu penso isso. Antes a gente comia muito por obrigação. Então, eu tenho que comer, eu vou lá. Então, eu não me preocupava muito com a qualidade do que eu comia, com a saudabilidade. E isso veio mudando ao longo do tempo. A gente tendo mais poder aquisitivo, mais conhecimento, a gente passou a se preocupar. Então, agora eu quero uma comida orgânica, agora eu quero uma comida que seja artesanal, vamos dizer assim, mais autoral, com mais qualidade. E a mesma coisa para cerveja. Então, eu não bebo mais só por conta do álcool ou por me sentir embriagado. Não, eu quero ter uma qualidade ali no consumo, né? Isso é me parece uma evolução do nosso jeito de apreciar os momentos. Eu não sei se eu fiquei muito filosófico. Não, mas você sabe que é muito engraçado, porque eu continuo encontrando pessoas que me falam, eu não gosto de cerveja artesanal. E eu falo, por que não gosta? Não, porque eu gosto de beber a Pilsen em lata e beber todo dia. Eu bebo todo dia, eu gosto de beber todo dia essa cerveja. Tá bom. E aí eu não falo mais nada, né? Porque, em realidade, uma pessoa que tem esse pensamento não evolucionou gastronomicamente. Sim? O avô fazia isso, o pai fazia isso, ele vai fazer isso. Não questiona, né? Não quis... Se você quer se sentar
como se fala, disfrutar um prato, uma comida, com uma bebida, disfrutar esse momento, onde os sentidos estão todos atentos ao que vai acontecer em seu paladar. Bueno, é uma maneira de crescer, de apreciar, e obviamente não vai conseguir beber, nem comer comida chatarra, nem beber bebida ruim, né? Eu lembro de uma campanha, logo quando eu iniciei esse processo de começar a tomar as cervejas artesanais, que tinha uma campanha que era beba menos, beba com mais qualidade. Acho que isso, não sei se foi bem no início com a Colorado trazendo isso, ou do Polo trazendo isso, mas me marcou bastante. Isso, falei, é verdade, eu posso tomar menos, uma qualidade melhor, um teor alcoólico que eu posso escolher, então isso me marcou bastante no início. Faz muito sentido. Eu quase não bebo, assim. Uma porque eu acho que não faz tão bem, assim, beber em quantidade muito alta, pelo menos pra mim, não tô colocando esse julgamento pra ninguém. Mas antes eu só bebia cervejas normais, aí eu falei, puta, eu não gosto e parei de beber. Hoje em dia eu só bebo artesanal. E não é por uma chatice, eu só quero... É porque eu consigo apreciar, eu consigo ver nuances de sabor que antes eu bebia só precisava estar muito gelada. E eu até questionava isso, mas por que a cerveja tem que estar muito gelada? Porque você quase não sente o gosto, é só para ser refrescante. E aí, na minha cabeça, refrescante por refrescante, eu bebo água de coco, porque eu gosto, água gelada, me refresca bem, caldo de cana. E aí... comecei a questionar e aí que eu caí no mercado artesanal. A gente tentou na época do restaurante produzir umas cervejas, é que é difícil, precisa ser grande, precisa ser especialista, a gente deixou pra quem é bom nisso mesmo. Você tem o tio aí pra depois conversar com ele, mas vamos. Só contando o episódio, quando eu comecei, o Almir do Toscana, que a gente conhece o Urtigão, quando eu comecei a tomar cerveja artesanal lá no Empório Toscana, eu sempre pegava a cerveja da geladeira e falava, ô Almir, dá pra você dar uma chegadinha no freezer pra mim? Porque ele tinha a entrega dele onde ele queria que a gente apreciasse numa certa temperatura. E como eu tava vindo do jeito que você tá comentando, com a cerveja mais gelada, eu queria só a refrescância, eu sempre pedia pra ele. E aí ele, sabiamente, ele dava uma fechadinha de leve na cara, mas ele me atendia como consumidor, que ele faz isso muito bem. Ele consegue ter essa percepção do consumidor, do cliente dele. E aí, naturalmente, eu fui aprendendo com ele, fui tirando... E hoje eu nem chego perto mais de estar bebendo com isso, porque aí você perde muito, né? O Marco falou que ia para meu restaurante na Argentina, lembra, Marco? Não, ele tinha o restaurante lá e gostou da cerveja. Eu falei, só tem um problema. Tá quente a cerveja, pô. Ele falou, não, mas olha, tá chegando na mesa aqui a 0. Eu falei, que 0? Nós tomamos -3, né? Lá em Ribeirão nós temos que fazer diferente para convencer esse cara. Orientar para gelar mais a cerveja. E para ele fazer uma Pilsen brasileira foi bem difícil, viu? Tem uma adaptação na cultura, né? E eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco mais polêmica para o tio. O que o consumidor perde tomando em copo Stanley a cerveja artesanal? Tecnicamente falando. Boa. Para mim dá muita risada ver em um bar a um cara bebendo em um copo Stanley, né? Por quê? Porque a cerveja, primeiro, se olha. Você tem que olhar a cor, tem que olhar a creme. Depois, ver, sentir o aroma. E depois ir bebendo e a cerveja mesma vai se esquentando e vai enviando aromas novos. Se você vê o design da taça da IPA, é assim. E você pega daqui. E isso que faz? Você vai esquentando, então... os aromas se vão volatilizando e cada vez que você vai dar um gole, vem aromas novos na nariz. Então, beber em copo Stanley, em um bar, não tem sentido para mim. Agora, na piscina, no churrasco, mas num bar, copo Stanley, por favor, a todos que olham, por favor. Sem copo Stanley de cerveja artesanal. Ele que me ensinou isso nessa questão de ver mesmo a cor. E tem a outra questão também, é que o tempo certo para tomar, para ir marcando o copo. Como que é isso? Isso chama nos aros de Bruxelas. Que você fala muito bem da qualidade da cerveja, da qualidade do copo que está bem higienizado para servir e da qualidade de tirador de chopp. Qual que é o ideal de aros que tem que se formar? Isso depende, né? Porque eu geralmente em uma pint... O meu fica assim. Eu marco 10 ou 12. Sim, mas tem gente que aquela marca... marquinha assim. Conheço gente que está bem perto minha, que marca 3. O tio marca 1, então o meu tá marcando 7 agora, mas quando, conforme você bebe, para quem tá escutando, a espuma ela desce, aí ela marca, aí você continua conversando.
Aí ela vai entendi. marcando. Vai fazendo o arco. Vai fazendo os arcos conforme você vai tomando na sua calma, na sua tranquilidade e apreciando. Ah, Pra entendi. quem tá A pessoa escutando que e não bebe tá um vendo gole muito o grande, ela vai vídeo. ter menos aros. Exato. A que bebe... eu acho que eu ia ter bastante, porque eu vou bebendo bem de pouquinho, assim. Isso chama aros de Bruxelas. Boa. Pra finalizar, eu queria... Todo dono de bar, eu acho que ele tem uma história boa de um bar, assim. Alguma coisa que aconteceu com algum cliente. Tem alguma que você pode contar pra gente? Pode ser da Argentina, do Brasil. Eu tenho várias, mas essa foi muito engraçada, não? Você sabe diferenciar o cara que vem apreciar e o cara que quer beber. Sim. Então, veio um cara um dia e me fala, dá degustação? Eu dou. Qual quer experimentar? Todas. Você quer experimentar todas? Então, eu peguei um copo e peguei cada torneira e tirei um pouco de... Então, eu falei, aí tem, experimenta. Todas. O cara teve tanta vergonha, que foi embora. Se ele queria todas, né? Toma todas juntas. Boa. E você, Marcos, você com essa experiência de bar, tem alguma história eu não de... tenho, não, a não ser entre nós mesmos ali, do lado de fora do balcão, né? Tomando a cerveja que sai... Eu tenho uma história boa, então, pra contar. Essa eu nunca contei ao vivo, essa história é legal. No restaurante tinha um cara que ele era muito bom vivan, assim, todo mundo gostava dele, ele ia bastante em bar e tal. E aí ele acabou falecendo, isso faz muitos anos. Saiu até no jornal essa história, dá pra procurar. E aí ele tinha muitos amigos e ele falava pros amigos, ó, quando eu morrer, eu quero que vocês me levem de bar em bar. Eu quero ir de bar em bar e tomar cerveja. Mas falava brincando. Só que os caras ouviram isso e quiseram fazer isso mesmo. Aí no que ele faleceu, eles pegaram o corpo do cara e foram levando de bar em bar o morto. E jogava cerveja no morto. Vocês acreditam nisso? Que loucura. Tem no jornal, procura no jornal. No Campos Elíseos, Bar do Peixinho, morto, cerveja. Acho que joga isso no Google que vai sair. Uma das passagens foi no Foi no Bar do Peixinho, cara. Ele passou em vários, né? Essa história ficou famosa na época. E o cara era conhecido. Pessoal, eu agradeço demais o tempo de vocês. Você que está escutando a gente aqui. É sempre um prazer aqui produzir conteúdo para vocês. É legal, eu aprendo demais. Eu gosto muito das pessoas que eu acabo fazendo contato. Então, muito obrigado por estarem aqui. De recado final, se vocês quiserem deixar alguma coisa e deixar suas redes sociais, pode começar por você, tio, por favor. @Tio Limonchi, 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 @cervejaria CP330 e eu não quero deixar de mencionar a Fábio Antônio, que é o terceiro mosqueteiro aqui da... Boa, Fábio Antônio, o terceiro sócio da SP330. Mandar um abraço para boa, boa. Pode vir aí. E você, Marcão, deixa seus contatos e um recado final pro pessoal. São os mesmos contatos aí da cervejaria, acrescentando o @Marcos Sorrilha. Boa. E você, Miguelito, manda um recado final aí pro pessoal e deixa seus contatos. Agradeço estar participando de novo aqui do outro lado, podendo estar com dois grandes amigos, conhecendo um pouco mais da história da SP330 e compartilhando, porque eu acho que o pessoal merece saber mais sobre essa história. Convidar todos para ir pro Point, para também apreciar agora a cerveja lá. E de novo, é um prazer aqui estar do seu lado. O meu Instagram é Miguel Debs, D-E-B-S. E ele falou também do NoIP, um super restaurante massa, vai ter uma cerveja do tio, então fiquem de olho aí. Tem as quintas de jazz, né, Miguel, que é foda? Hoje tem, hoje é quinta-feira, toda quinta-feira jazz lá no NoIP. E lá no NoIP estamos com a Californication sendo servida. Boa. Legal demais. Bem servida? Bem servida. Tem um segredo lá, mas eu não conto ainda pro tio, que ele vai lá e fala, nossa, tá muito boa. Aí eu falei, a gente tem um ingredientinho diferente aqui. Boa. Eu não posso contar ainda, senão... Boa. Justo. Substitui a cerveja dele, bota outra. Pessoal, eu queria deixar meus contatos. É @GamendesCruz no Instagram. Se vocês quiserem procurar lá, a gente passa bastante conteúdo de empreendedorismo, BI... e aí agora fala dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é Avocado Coisas Mirabolantes, só procurar no Instagram. Eles que são o que a gente aluga aqui a sala para fazer o podcast e agora eles patrocinam a gente. É super legal, a gente adora fazer podcast. Para você que tem uma empresa, para você que de cervejaria, quiser fazer um podcast de cerveja, eles fazem todo esse background assim que a gente não sabe. Então, eles cuidam de tudo da gente aqui. A gente pode vir aqui só produzir o podcast, dar as ideias que eles conseguem produzir pra gente. É muito legal, muito mais fácil que produzir
produzir a gente mesmo. Então, queria deixar o contato deles, @avocado Coisas Mirabolantes. Nosso segundo patrocinador é a empresa que eu tô na maioria do meu tempo, que é a Sonar Data Design. Nós transformamos os dados da sua empresa em informação. Normalmente as empresas elas têm muitos dados, sistema, dados das redes sociais, relógio de ponto, tudo. Só que como ela vai tomar decisão baseado só em dados? É muito difícil. Ela tem que transformar esses dados em informação. Informação analisada, em tempo real, já resumida para você saber exatamente o que você precisa olhar para tomar sua decisão da melhor maneira possível. E o nosso último patrocinador, Aguilar Price, @consultoria.aguilar. Ela é especializada em cartórios, então você que tem um cartório de notas ou conhece alguém de cartório de notas, ela tem um know-how muito grande em cartórios, mas também em consultoria de gestão em geral. Então se você quiser mudar seu negócio, vender seu negócio, abrir seu negócio, qualquer coisa, nessa parte de gestão ela ajuda você. Normalmente o empreendedor ele vem da produção, então um médico monta uma clínica, um chefe de cozinha monta um restaurante, um mestre cervejeiro monta uma cervejaria e no final a última coisa que ele vai fazer é ser cervejeiro, por exemplo. Ele vai ser muito mais administrador e muitas vezes ele não vem com esse conhecimento. Às vezes é mais barato você comprar esse conhecimento de uma consultoria do que desenvolver você mesmo. Então, @consultoria.aguilar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e tchau!